Agora, eu estou falando só porque assim, a gente de novo vai botar toda a culpa no técnico. Assim, não vamos procurar culpado, mas o culpado é o técnico. E é sempre assim. E no momento da eliminação, temos sim que falar do técnico. Podemos discutir a CBF, todas as suas contradições, idiosincrasias, a má administração, mas podemos e temos que falar do técnico. Ele monta o time, ele teve condição... Paulo, posso terminar? Por gentileza? Eu não estou discordando de você, eu não estou comentando seu amigo, eu não estou comentando seu comentário, estou fazendo o meu comentário, por gentileza, pode terminar? Eu só estou falando que nós estamos falando sobre isso. Sim, tudo bem, mas eu não estou comentando porque você falou, estou falando o que eu penso, não estou preocupado com a sua opinião, fique à vontade para dar a sua opinião quando você quiser, eu só quero terminar. PVC e Mauro César discutindo ao vivo após a eliminação da seleção brasileira da Copa é o puro entretenimento do jornalismo esportivo brasileiro. A confusão começou por causa de divergências de opiniões sobre o técnico Carlo Ancelotti e a CBF. Veja tudo isso agora. E deixe um comentário carinhoso pra eles dizendo quem você acha que está com a razão nessa. Muito bem. Mauro, vou começar com você, da eliminação brasileira, com a cabeça um pouco mais fria. O que você diz dessa eliminação? A minha cabeça está sempre fria, ainda mais com relação à seleção brasileira. Bem, acho que é mais ou menos algo esperado. Acho que tem muita coisa que merece reflexões além da CBF. Sabe, a própria imprensa esportiva valoriza e defende muitas vezes futebol ruim de times com bons elencos, com técnicos que partem por um caminho que é parecido com o caminho que o Carlo Ancelotti tentou traçar, que é ter pouca posse de bola, jogar o tal do saber sofrer, essa baboseira que se repete há muitos anos, né? O saber sofrer é jogar por uma bola, jogar em transição, mesmo ter material humano para mais. Isso acontece muito no futebol brasileiro com técnicos brasileiros e estrangeiros que vão trabalhar no país. E agora a seleção seguiu esse mesmo caminho. O trabalho do Carlo Ancelotti foi muito aquém do que se pode esperar, por mais que a gente saiba que esse é o estilo dele. Até isso foi dito, eu mesmo falei aqui no programa. O Brasil vai ser um time de transição, é como ele gosta, mas foi muito aquém, gente, muito aquém. E ontem, mais uma vez, ele teve 6 dias de intervalo entre um jogo e outro, não mudou nada, nada. A proposta foi a mesma forma de jogar, dar a bola para o adversário, eu vou tomar a bola e vou acelerar o jogo, eu vou roubar a bola perto da sua área e vou fazer o gol. Até teve uma bola do primeiro tempo que o Vinícius conseguiu recuperar, chutou, o goleiro defendeu com o joelho, e a famosa bola dele pro Endrick, que o Endrick não foi muito feliz na finalização, acabou perdendo a chance. Tinha acabado de entrar também, né? Estava meio frio no jogo, acabou não conseguindo converter o gol. Agora, o mais impressionante é que ele convoca o Neymar daquela maneira, no meio de toda aquele mise-en-scène, aquela palhaçada que foi aquela festa da convocação, um circo montado no Rio de Janeiro. Então ele convoca o Neymar para alegria de baba-ovo, de puxa-saco, de influenciador bobalhão, um monte de otário lá fazendo festa, né, naquele dia. O Neymar está convocado e tudo, e ele coloca o Neymar em campo com o Endrick e com o Vinícius. Naquele momento diante, tem até gráfico rolando aí, vocês podem ver aí na internet, que mostra o momento de domínio de um time e de outro, esse gráfico que está rolando direto na Copa do Mundo. E você vê que da entrada do Neymar, na hora da parada para a hidratação, exatamente na metade do segundo tempo, em diante é quando a Noruega domina mais o jogo. Passa a trabalhar, inclusive, mais à frente no campo de ataque, tem uma bola que cruza a pequena área, o Haaland não consegue alcançar, e depois saem os gols. Né? Aí outras bobagens que se repetem, a gente falou isso antes do jogo também. Não, mas o Gabriel Magalhães conhece o Haaland. Pois é, o Dante conhecia os jogadores alemães também do 7-1. Né? E o primeiro gol é em cima dele. Porque ele muitas vezes é imarcável, é impossível de marcar. Há momentos que é muito difícil de marcar aquele jogador. Então o que aconteceu foi um roteiro mais ou menos esperado. O Brasil ainda assim poderia ter tido um pouco de sorte de ter vencido o jogo, mas tudo isso que é apresentado é muito pouco. E o trabalho dele não é bom. Não é bom. 1 ano e 1 mês de trabalho é o detalhe, gente. Como a CBF contrata técnico de futebol? Esse treinador, quem fez o contato foi o Edinaldo, que saiu, voltou, saiu de novo, aí entra o Chaúd e aproveita, já que já tem um contato com o Ancelotti, vamos contratar. Será que alguém, o Rodrigo Caetano, alguém ali, teve a condição, a capacidade, a iniciativa de conversar com ele sobre como é que você vai fazer o Brasil jogar, o Carlo Ancelotti? Qual é a sua proposta? Porque quem negociou comigo, com ele antes foi o outro cara, foi outro dirigente. Já tá por aqui mesmo, é um nome, um medalhão, vamos com ele. E já renovaram para o outro ciclo de Copa. Né? Alguém acredita aí que houve uma discussão sobre como o Brasil vai jogar? Como o Brasil deveria jogar? Não que a posse de bola seja a solução para tudo, não é isso. Mas, gente, seleção brasileira dando a bola para a Noruega e olhando a Noruega trocar passe, trocou mais que o dobro de passes do Brasil. E o Brasil dependendo de roubar uma bola para acelerar, é só isso. Era só isso. E isso é muito pouco, muito pouco. Isso independe de geração. Isso depende de proposta de jogo, de treinamento, de como o técnico trabalha.
E o Real Madrid pode ter ficado muito satisfeito com ele, mas dado o momento mandou ele embora. Não foi só uma vez. A seleção brasileira vai fazer o que agora? Vai com ele para mais um ciclo? Né? Vai seguir em frente? E ele vai se submeter a pressões como fez ao convocar o Neymar, sem a menor condição? Todo mundo sabia que não tinha a menor condição. E o fecho de ouro, entre aspas, esse ouro, é claro, é a discussão patética do camisa 10 com o goleiro. Quando o jogo estava acabando, e o Brasil ainda deu mais um ataque, teve uma bola cruzada na área. Ao invés de pegar a bola e correr, pensando no grupo, pensou numa discussãozinha pessoal com o goleiro que riu na cara dele. Aquilo ali acho que simboliza muito bem o que foi o Brasil nessa Copa do Mundo. É um encerramento que resume com perfeição o que foi a participação do Brasil nessa Copa do Mundo. A entrada do Neymar e as consequências disso, saída do Ryan, Endrick pelo lado, tudo isso, como mexeu no time. O pênalti do Bruno Guimarães, desperdiçado. O Haaland com liberdade para jogar. Ou o fato de ter abdicado da posse de bola, que foi até alguma coisa que você falou ontem aqui. Eu acho que abdicar da posse de bola, eu vou votar nisso, não é a única coisa. Até porque a Inglaterra ontem, a gente tá falando do Tuchel ganhou com 34% de posse de bola. O Brasil perdeu com 34% de posse de bola. Um a menos, né? Um a menos. Tudo bem, Marcelo. A questão não é só... A posse de bola é só um símbolo, foi o que a gente falou ontem. Assim, eu acho que é um símbolo importante para o futebol brasileiro. Se posse de bola é a melhor estatística, não, a estatística melhor é Brasil 1, Noruega 2. Agora, se o time do Guardiola tem 40% de posse de bola, tem alguma coisa errada. Quando o futebol brasileiro tem 34% de posse de bola, tem alguma coisa errada. Porque a gente aprendeu a jogar bola com a bola no pé. Né? Se a Itália tiver 34% de posse de bola, não tem problema nenhum. Se o Brasil tiver 34% de posse de bola, tem um problema. Agora, eu estou falando só porque assim, a gente de novo vai botar toda a culpa no técnico. Assim, não vamos procurar culpado, mas o culpado é o técnico. E é sempre assim. Era o Tite, era o Filipão, era o Parreira, sempre, tirando o meião do Roberto Carlos, era isso. E eu acho que tem uma radiografia que é muito... que tem que ser profunda. Né? A gente pensar sobre o que o Brasil não tem mais jogadores. Tem, não é o maior problema. Mas, de fato, não tem mais meio-campistas. Não conseguia colocar... Na hora que ele precisa substituir o meio-campista e coloca o Martinelli, e não foi aqui que deu errado. A escalação dele, original, deu muito mais certo do que as substituições. Ele destruiu o time nas alterações. E o treinador, parcela de culpa enorme, cometeu uma porção de erros. Apostou numa geração envelhecida e perdedora, convocou o Neymar, deu entrevista exclusiva durante a Copa, o que significa estar suscetível às pressões, o que indica que ele pode ter sido convocado o Neymar mesmo por causa das pressões e não pela convicção. Escalou o Neymar de centroavante e mudou a posição do Endrick, que não marcou ninguém. Aliás, a única coisa certa que se provou do Ancelotti ontem foi que ele não tinha motivo para escalar o Endrick como ponta, como muita gente queria no começo da Copa. Né? Então tem um monte de erro do Ancelotti. Claro que tem. O Tuchel assumiu a Inglaterra 3 meses antes do Ancelotti e está nas quartas de final. O Abi assumiu o Marrocos. Eu acho que tem diferenças na história, porque tem um grupo formatado que vinha jogando de um jeito e que mudou com o Abi, mas é uma coesão do trabalho que mudou a peça do técnico. Não é você levar o técnico com um joystick, um controle remoto para montar tudo. A reflexão que o Brasil precisa ter, na minha opinião, o Brasil precisa voltar a ser um polo de cultura do jogo. O Brasil não é. Os polos de cultura do jogo são a Inglaterra e a Espanha, porque tem os melhores campeonatos do mundo, os melhores jogadores, os maiores conhecimentos, os maiores técnicos, os maiores preparadores físicos, os maiores jornalistas, os maiores tudo. E a França, porque a França é um polo de formação de seleção. Desde a formação do Centro Nacional de Futebol em Clairefontaine, em 1988, a França trabalhou para estar onde está com seleções. O futebol de clubes da França é outra coisa. O bicampeão da Europa é um clube do Catar com sede em Paris. É diferente. Mas Inglaterra e Espanha fizeram a final da Eurocopa e podem fazer a final da Copa do Mundo porque são grandes centros de conhecimento do jogo, que permite até ganhar um jogo com 34% de posse de bola, como a Inglaterra ganhou ontem. Para o Brasil não vai jogar com 34% de posse de bola, é simbólico apenas. É um símbolo, é um emblema. E o ciclo é uma parte da história, assim. Não é a única, senão a Inglaterra não estava aqui. O Tuchel assumiu em março de 2025. É lógico que não é, mas não pode fazer um ciclo como fez com o Edinaldo Rodrigues, discutindo a quantidade de garrafas d'água. Essa história aconteceu. É verdade. Uma reunião pós-data FIFA, o Edinaldo virou para um dos funcionários da CBF e disse: escuta, por que nós compramos 1.200 garrafas d'água?
Porque os jogadores bebem água. Não, mas sobraram 400. Mas a gente compra porque pode precisar de água, depende do clima, depende da sede, depende do quantidade de gelo. Não, então economiza na próxima data FIFA. Que é isso? Essa é a CBF que tinha. E essa daqui não é tão melhor, né? Mas precisa ter o Brasil precisa voltar a ser um polo de conhecimento do jogo, de cultura do jogo. E aí você vai falar, puxa, ganhamos com 34% de posse de bola por um acidente porque jogamos mal. Mas quando você quer jogar, você vai jogar o seu estilo. Como o Guardiola jamais vai aceitar um time dele com 34% de posse de bola, simbolicamente. Ô Mauro, deixa eu juntar tudo essa história aí, porque acho que tem alguns pontos interessantes. Isso que o PVC acaba de falar, junto com o que o Arnaldo falou, alguns outros técnicos transformaram o espírito das suas seleções, caso da Inglaterra, acho que ficou bem claro ontem. E aí chegamos na posse de bola, que ontem no vídeo que você mandou pra gente, você falou, como que a seleção pode jogar com tão pouca posse de bola? E aí chego no ponto que eu quero. Algumas seleções a gente está vendo que ela tem a sua marca. A seleção da Argentina tem a sua marca, tem o seu jeito. Você olha lá e fala, essa aqui é a Argentina jogando. A Espanha, essa aqui é a Espanha jogando. A França. A França é a França jogando. O Brasil, a minha sensação é que você não consegue reconhecer o Brasil jogando ali. Não sei se isso faz sentido. Todo mundo era muito fácil reconhecer o Brasil. É o time que não tem a bola, tenta roubar, acelerar o jogo ou recuperar a bola perto da área adversária. O problema da posse de bola é o repertório muito fraco do técnico. E no momento da eliminação, temos sim que falar do técnico. Podemos discutir a CBF, todas as suas contradições, idiosincrasias, a má administração, mas podemos e temos que falar do técnico. Ele monta o time, ele teve condição... Paulo, posso terminar? Por gentileza? Eu não estou discordando de você, eu não estou comentando seu amigo, eu não estou comentando seu comentário, estou fazendo o meu comentário, por gentileza, pode terminar? Eu só estou falando que nós estamos falando sobre isso. Sim, tudo bem, mas eu não estou comentando porque você falou, estou falando o que eu penso, não estou preocupado com a sua opinião, fique à vontade para dar a sua opinião quando você quiser, eu só quero terminar. Se você não interromper meu raciocínio, eu agradeço. Mas então, a gente tem que falar do técnico, porque ele teve tempo para trabalhar. Semanas livres de trabalho, 6 dias entre um jogo e outro, gente. O que o time mudou? Nada. Porque ele não quer mudar, ele não tenta mudar, ele não procura mudar. É isso e acabou. Mas, convenhamos, né? Eu não acredito, sinceramente, que com o Rodrigo Caetano, com essas pessoas, o Brasil vai poder fazer um trabalho mais profundo. Eu não acredito nesses dirigentes que vivem só de contratar jogador no mercado e tudo mais, e falar palavras repetidas em momentos de derrota, como a gente fica ouvindo desde ontem. Não acredito, sinceramente. E a contratação desse técnico, repito, foi feita a partir de um contato do presidente afastado, que o novo presidente aproveitou a carona, já que já estava no caminho, e contratou no momento que ele deixou o Real Madrid. E renovou o contrato. Fico imaginando, alguém consegue imaginar essas pessoas discutindo com o Ancelotti questões como essa que a gente está debatendo aqui? Qual a proposta de jogo? Como é que esse time vai jogar? Como é que você pretende trabalhar? Eu, sinceramente, não consigo ver. Eu não consigo ver. Se vocês conseguirem, ok, mas eu não consigo enxergar. Então, a questão é mais profunda e não muda mesmo com a troca de personagens no poder. Pode ser o Edinaldo, pode ser o Chaúde, pode ser quem for. Não muda, porque essas pessoas estão preocupadas com a política, com a manutenção do poder, com as garrafas d'água que o Paulo Vinícius citou, com outras coisas. É isso. Então, não muda. Não muda. Alguém ali tem condição de cobrar o Ancelotti? E ele compôs, gente. Quando ele convoca o Neymar, aquilo foi composição. Uma pressão danada, ele vai e convoca o jogador e coloca para jogar. O que passava na cabeça dele? Neymar, Vinícius e Hendrick juntos. Naquele momento do jogo, era evidente que não era boa escolha. Como um técnico experiente como o Carlo Ancelotti faz uma coisa daquelas? Como? Como é possível? É inacreditável. Claro que ia dar errado, era evidente que ia dar errado. Foi uma aposta no aleatório, gente. O Neymar foi uma aposta o tempo todo no aleatório. Ele pode entrar e fazer um gol, ele pode entrar e fazer uma jogada, ele pode entrar e fazer o quê? Não faz mais, passou, acabou, chega. E a cena patética no final, que mostra um pouco também da preocupação da pessoa, está preocupada mais em discutir com o goleiro adversário do que com a situação do time, que ainda teve mais um ataque. Por um milagre, se o Brasil consegue cruzar aquela bola e mandar para dentro do gol, mas empata o jogo. O Brasil teve mais um ataque. E a diferença também é muito grande, já que o Arnaldo falou da Inglaterra, da forma como... A Inglaterra é irreconhecível. Irreconhecível. Nunca vi isso. A seleção inglesa sempre foi uma seleção banana. Exato. Os caras ontem foram guerreiros, os caras lutaram contra... E aquele pênalti que foi dado, aquela pressão toda, todo o histórico do México. Quem mudou isso? Me parece que o técnico tem um papel ali. E o Ancelotti não foi capaz de fazer isso, pelo contrário.
Foi um Brasil que renegou tudo que sempre se falou da seleção brasileira. E outra coisa, essa questão da posse, eu já vi gente falando, não, aqui no programa, não, mas os jogadores não são tão bons. Gente, para você trabalhar com a posse de bola, com jogadores profissionais que atuam em grandes clubes, ainda mais como jogadores do time brasileiro, é treinamento, gente, não é questão individual. É treinar, é se propor a jogar assim. É falar para a Noruega, eu vou ficar com a bola, eu vou te atacar, eu vou te ganhar. Mas não, fica mais que o dobro dos passos trocados. E esse símbolo, como o Paulo falou, é símbolo do quê? É símbolo de uma estratégia que é uma estratégia que beira a covardia. Esse é o ponto. Então hoje ele tem que ser falado, ele tem que ser falado. Ele teve condição de fazer o trabalho. Como em 2014, o Scolari teve condições de trabalhar, não teve? Foi para a Granja Comari aquele tempo todo e ficou com os jogadores. E o que foi? Foi um time mal treinado, que deu no que deu. Mais uma vez, foi um time muito mal treinado. Ô Mauro, com relação ao da pergunta inicial lá, era sobre o pênalti. O Guardiola falou, não, o cara tinha que bater, ou o principal jogador tem que bater. Vamos lembrar que na Copa passada o Neymar foi muito criticado porque não bateu o pênalti naquela decisão lá. Ontem era para ser o Vinícius ou você acha que não? Eu acho que não, porque o Vinícius não é um bom batedor. Ele já perdeu 4 em 14 no Real Madrid e bate mal. Pode reparar, mesmo quando ele converte, não é um grande cobrador. Eu imagino que aí o técnico fez a escolha a partir das observações de treinamento, que o Vinícius não é um bom batedor de pênalti, pode ver. E ele começou a bater porque estava todo mundo perdendo, até o Mbappé andou perdendo pênalti, ele foi bater e não bate bem. Não é um bom batedor. Poderia ter perdido também. E agora não dá também para exigir que o jogador pegue a bola na marra, eu vou bater porque eu sou tal. Então aí é defender a bagunça, né? Porque, como disse o Casagrande, cabe ao técnico definir. Aliás, uma coisa que eu nunca entendi é essa história do treinador que lava as mãos e deixa os jogadores no campo decidirem quem vai bater um pênalti. Não, quem está se sentindo melhor. Não, isso aí tem que ser definido antes, porque tem qualificação para isso, tem mais frieza, preparo para bater o pênalti, que é algo diferente. Não depende de você ser um bom ou mau jogador para bater bem pênalti. Tem goleiro que bate bem pênalti, tem zagueiro que bate bem pênalti, laterais esquerdos, né? A gente via há pouco tempo ali, o Reinaldo bate até hoje, o Fábio Santos batia bem. Laterais esquerdos, Rogério Ceni batia pênalti, outros goleiros batiam pênalti, então não tem que ser o craque do time, tem que ser o bom batedor de pênalti. O Vinícius não é um bom batedor. Agora, se o Bruno Guimarães treinou bem ou mal, aí eles é que viram lá no treino, ele escolheu o rapaz e acabou perdendo a cobrança. Mas eu não consigo entender, aí é muita vontade de perseguir o garoto também, né? O Vinícius tinha que bater, então pega a bola, bate, ele faz o que ele quer, né? Acho que o Ancelotti errou muita coisa, mas ele fez uma escolha. Aí acabou errando a cobrança do pênalti, bateu mal, o goleiro defendeu, mas eu não acho que o Vinícius tinha que bater, porque o Vinícius não é um bom batedor, simplesmente isso. Ele não é um bom batedor de pênalti. Nunca foi, não sei se um dia ele será. O Neymar virou um excepcional cobrador de pênalti. Ele foi desenvolvendo uma técnica e ele é quase impossível defender pênalti do Neymar, né? Isso ele ainda faz muito bem. Mas no início não era tão bom assim, ele foi desenvolvendo isso. O Vinícius talvez um dia aprenda. Hoje eu acho que ele não é um grande batedor. Mas querer que ele pegue a bola e bata na marra, ele defendeu a bagunça total, né? Porque tem que ser definido pelo técnico que vai bater. O próprio técnico falou também, né? Que ele fez a escolha e tudo mais. Isso aí que o Arnaldo tá falando, eu concordo muito, vale pro Vinícius. Ele tem que aprender a bater. Eu falei, pode ser que um dia ele aprenda a bater. Tem que aprender a bater, sim. Caiu a caneta. É que os nossos irmãos falariam, o jogador tem que ter huevos nessa hora. Vai lá e bater. Mas tem que ter técnica também. Claro. Né? Para não errar. Claro. Então, a lição que o Vinícius tem que levar é essa. Ele tem que aprender a ser como o Neymar aprendeu, como o Messi aprendeu, como tantos outros aprenderam.